Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no espírito, do espírito colherá a vida eterna. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Então esse é mais um vídeo do nosso quadro Conversa de Bar, aquele vídeo no qual nós analisamos questões do cotidiano a fim de tirarmos importantes lições para o nosso crescimento espiritual. Desde já eu te convido a conhecer o nosso canal, conhecer o nosso conteúdo e considerar inscrever-se se você achar que isso possa ser útil à sua vida. Ao final desse vídeo aqui, deixe então o seu comentário e compartilhe essa mensagem se você achar que ela possa ser útil a outras pessoas. Então a Aline Mineiro, que é namorada do Léo Lins, que é um comentarista, né, um comediante bastante conhecido aqui no Brasil. Eu confesso que é um dos poucos comediantes que eu acompanho, apesar de ser um cara bastante polêmico. Ela está participando daquele reality show A Fazenda, lá da Record. Confesso pra vocês que eu não acompanho esse tipo de programa, não acompanho, né, reality show algum, ainda mais esse tipo de reality show. Mas enfim, chegou até mim uma reportagem que teria então dito que na data de ontem, ou foi na data de hoje, não sei, porque eu não acompanho o programa, ela teria dito então que o Léo Lins a estaria enrolando no que diz respeito a casamento, relacionamento, com aquela prática do enrolation, e ela então estaria incomodada com aquilo. Como eu falei, por não assistir o programa, eu não sei qual foi o tom que ela utilizou, se foi um tom mais jocoso ou se foi um tom mais sério. O fato é que essa fala dela lá nesse local acabou repercutindo. Bom, é interessante porque isso traz à tona um aspecto sobre dinâmica de relacionamento do qual, vez ou outra, eu falo aqui no canal. Inclusive o Afonso fez um vídeo recentemente sobre essa questão lá no canal dele, Casamento de Verdade. E que aspecto do relacionamento é esse? É aquele que diz respeito a uma dinâmica de distribuição de monopólios dentro de um relacionamento. Então, em geral, meus amigos, em geral, as mulheres detêm o monopólio ou acesso ao sexo dentro de um relacionamento. Isso pra mim é uma coisa muito tranquila, é uma questão muito pacífica pra mim, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso. Quem, por exemplo, frequentou uma igreja cristã pelo menos ali até o final dos anos 90, certamente ouviu isso, né? Uma igreja evangélica, uma igreja protestante, porque depois disso a coisa começou a degringolar um pouquinho, mas você deve ter ouvido isso. Eu, por exemplo, cansei de ouvir isso nas reuniões para adolescentes e para jovens, né? As moças ouvindo o seguinte conselho: mulheres, vocês detêm o controle do acesso ao sexo no relacionamento. A mulher que detém o monopólio. Vocês é que detêm o cadeado e a chave. Vocês é que tem que pensar para quem vocês vão entregar. Então é muito importante que vocês tenham esse cuidado. Eu cansei de ouvir isso lá na igreja que eu frequentava. Por outro lado, o homem é quem detém o monopólio dos níveis para os quais esse relacionamento vai ou não evoluir. Então, por exemplo, se o sujeito quiser ficar ali com aquela mulher como uma ficante mesmo, ele vai ficar. Agora, se ele quiser ali elevá-la, né, ou promovê-la a patente de namorada, noiva ou esposa, esse tipo de controle do nível do relacionamento geralmente fica nas mãos do homem. É por isso que é tão problemático quando um homem entra no polo emocional de um relacionamento, porque ele acaba passando a chave desse aspecto do relacionamento no qual, teoricamente, ele tem controle para as mãos da mulher. E aí, meu amigo, é uma tragédia anunciada na vida dele. A mulher vai ter controle do aspecto sexual e do nível de relacionamento. Da mesma forma, é uma coisa muito complicada para uma mulher quando ela se relaciona com um homem que não é lá tão inclinado ou que é tão assim necessitado do aspecto sexual, porque aí tende a ser um relacionamento muito mais racional e muito menos emotivo, o que dificulta muito a vida das mulheres que geralmente não gostam desse tipo de relacionamento. Elas gostam de ter ali sim algum controle, pelo menos em algumas das esferas. Então percebam que o Criador, na sua sabedoria, fez as coisas de uma forma bastante equilibrada, tanto do ponto de vista biológico, como do ponto de vista psicológico e principalmente do ponto de vista espiritual. Portanto, do ponto de vista do evangelho, daquilo que seria o ideal, como as coisas deveriam funcionar, goste você ou não disso. Você pode até reclamar, mas do ponto de vista do evangelho, esse deveria ser o funcionamento. A mulher, então, virgem, poderia se aproximar de um homem com quem ela quer se relacionar e, em troca do acesso que ela daria a esse sujeito, né, entregar a chave do cadeado para esse sujeito, ela poderia exigir em troca o quê? Que esse homem assumisse o compromisso máximo com ela. E que compromisso é esse? O casamento.
sem dúvida nenhuma, então eu não tenho nenhuma dúvida disso. Aqui dentro desse cenário, seria absolutamente legítimo então que essa mulher, em troca do sexo, solicitasse então que esse homem assumisse o compromisso máximo com ele. Ou seja, eu te dou a chave do cadeado, mas você antes tem que assumir um compromisso comigo, tem que fazer esse pacto que é o casamento. É claro que eu não tô dizendo que o homem vai se casar só por conta de sexo, não é isso. Mas sem dúvida alguma, como eu já falei em algum vídeo aqui no canal um tempo atrás, essa, sem dúvida alguma, né, a virgindade da mulher é uma moeda de troca valiosíssima que ela tem para exigir isso. Agora, é claro que o homem que realmente tem ali profundidade, substancialidade, ele não vai se casar só por causa disso, né? Tem que ser um sujeito muito inconsequente. Existem outros fatores que certamente ele vai levar em consideração. Pois bem, então, teoricamente, é assim que deveria funcionar. Agora, meus amigos, minhas amigas principalmente, adivinhem o que acontece quando a mulher antecipa essa chave, quando ela entrega essa chave antes de que o relacionamento evolua para o nível que ela deseja. Acontece exatamente o que aconteceu com a nossa querida senhorita ali, já que não é casada, Aline Mineiro. Vamos combinar que a Aline não era nenhuma moça casta, virgem da igreja, quando começou a se relacionar com o Léo Lins. Logo ali no início do relacionamento deles, o próprio Léo Lins afirma que eles tinham ali um sexo intenso, um sexo selvagem mesmo, uma coisa ali que ele disse, ele até a cansava, enfim, tinha toda aquela coisa. Então perceba, de um modo ou de outro, meu amigo, a senhorita Aline acabou antecipando, entregando uma chave para ele que, infelizmente, o colocou numa situação de comodidade. Então, mulheres, entendam isso. Todas as vezes que vocês liberam acesso ao sexo dentro de um relacionamento, nós homens tendemos a nos acomodar mesmo, porque em muitas vezes é exatamente isso que o cara tá querendo. E alguns caras estão querendo apenas isso. Então é isso que acontece. Gostem vocês ou não. Deu a chave do cadeado aqui, olha, acabou. Vocês deram acesso pro cara àquilo que vocês tinham como monopólio e moeda de troca. Agora é claro que no caso de uma mulher que já deu essa chave várias vezes, né, para várias pessoas, olha, a situação é ainda mais complexa. Porque como é que ela vai se negar a entregar isso pro namorado dela, sendo que ela já entregou várias outras vezes? Então a situação vai ficando ainda mais complexa. E isso só reforça o quê? A importância de que a mulher, então, tenha um comportamento casto. Reforça só o quê? A importância da virgindade da mulher, porque essa é a moeda de troca por excelência. Então, repito, todas as vezes que nós homens temos acesso ao sexo, nós tendemos a nos acomodar naquele relacionamento e tendemos a não nos preocuparmos muito então mais com os níveis de evolução, é claro, a depender do caráter do sujeito ali, né? Porque como eu falei, o casamento é o nível máximo de relacionamento que um homem pode assumir com uma mulher. Então ele vai pensar muito antes de fazer isso. E o Léo Lins deve ter lá os motivos dele pra, enfim, não querer assumir esse compromisso agora. Primeiro porque, como eu falei, ele já tá muito acomodado ali com a questão sexual. E segundo, ele certamente deve ter lá os motivos dele no mérito. Não vou entrar aqui agora, né, a respeito desses motivos, mas enfim. Agora eu acho interessante então essa situação da Aline Mineiro, por quê? Porque é uma mulher que teoricamente é desejada por milhares de homens aqui no Brasil, a mulher já foi paniquete, mas veja, está tendo essa dificuldade básica agora por conta de uma antecipação indevida de algo que é um tesouro, era um tesouro. Sabe-se Deus lá como ela perdeu esse tesouro, mas certamente não foi com o Léo Lins. Então agora tá aí nessa situação, né? Ele está me enrolando. Infelizmente é assim que acontece. Agora, se você não quer ter família, se você é uma mulher que não quer ter família, não quer ter filhos, se você é uma mulher que não pensa em casamento, então pode ignorar completamente isso aqui que eu tô falando, pode aí ouvir o que as suas influencers têm a dizer, pode ouvir o que a mídia tem a te dizer. Esses meios não vão te falar nada disso que eu tô falando aqui, pelo contrário, as suas influencers, a mídia, os filmes, o cinema, a cultura em geral, o mundo acadêmico vai te dizer totalmente o contrário do que eu tô falando aqui, que não, a mulher não tem que pensar nessas coisas, meu corpo, minhas regras, que essa questão da castidade da mulher é uma bobagem conservadora, retrógrada, que isso não tem nenhum valor. Enfim, fica a seu critério. Agora não se esqueça de uma coisa: tudo o que nós plantamos, nós colhemos. É exatamente o texto que nós lemos no início do vídeo. O apóstolo Paulo, então, escrevendo aos Gálatas, traz essa verdade que muita gente vê aqui, uma espécie de lei de karma. Olha, Paulo falando do karma, meu amigo, chame do que você quiser. Paulo é muito claro: aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, mulheres, entendam uma coisa: toda escolha que você faz automaticamente redunda em uma série de renúncias que você está fazendo. Uma escolha é algo que você está plantando e você vai colher um fruto dessa sua escolha. Então, se você escolhe antecipar a chave desse tesouro que você tem, você vai colher frutos em decorrência disso. E olha, geralmente o que eu tenho percebido é que são frutos
amargos. E aqui então nós podemos fazer um nexo com a situação da Andressa Urach, que é outra figura polêmica, já foi modelo, se é que vocês me entendem, enfim, né? Era uma profissional do sexo, depois se converteu. Quando eu percebi que a conversão dela tinha se dado na Igreja Universal, eu já não coloquei muita esperança naquilo ali. No ano passado ela se casou, ficou grávida e parece que recentemente ela se divorciou ou simplesmente se separou. E aí chegou até mim hoje uma reportagem que diz que o marido dela, o ex-marido dela, foi buscá-la na data de ontem numa casa de shows, onde ela se apresentaria. Ela já tinha dito em outras entrevistas que não ia mais voltar para essa vida, que tinha tido uma conversão. Enfim, eu não vou entrar no mérito aqui, porque isso aqui sim é uma questão mais séria. Eu vou deixar isso de lado, não vou entrar nessa questão aqui, mas o marido dela ir buscá-la lá, meu amigo, olha o nível de onde esse sujeito foi buscar a ex-mulher dele. Enfim, daria pra fazer um vídeo sobre esse assunto também, mas não vou entrar nessa questão agora, porque o meu objetivo aqui é falar sobre outro aspecto da vida da Andressa, e aí sim é um assunto que diz respeito a nós homens e também as mulheres, que é a seguinte questão: quando você começa a se condicionar a ter uma série de parceiros sem ter compromisso nenhum com eles, a praticar aí o sexo esportivo, você está se condicionando espiritualmente, fisiologicamente e psicologicamente a ser incapaz de ter relacionamentos substanciais. Não adianta você estar ali deliberadamente plantando algo e depois você vai colher algo que definitivamente pode não ser aquilo que você gostaria. Então, para mim, não é novidade que uma pessoa como Andressa Urach dificilmente consiga desenvolver um relacionamento ali estável durante muito tempo. Vai sempre ter problema. E como eu falei, isso vale tanto para homem quanto para mulheres. Eu já falei para vocês aqui no canal também que depois do meu divórcio, eu fui viver uma vida meio Santo Agostinho, vida louca, como eu costumo brincar aqui no canal. E olha, eu colhi os frutos desse período. Não foi nem um período tão longo assim, algo em torno de 1 ano aí, mas é um período que deixou marcas no meu corpo. E aqui eu falo até do ponto de vista um pouco mais metafórico. Graças a Deus, né, eu não peguei nenhuma doença, não engravidei nenhuma mulher, não tive nenhum problema nessa área, mas enfim, foram coisas que eu fiz que marcaram o meu corpo e agora eu plantei e vou colher essas coisas. Eu tenho que assumir a responsabilidade por isso. Então, todas as vezes que você adota esse estilo de vida, que é o que é incentivado hoje em dia pela mídia, pelos influencers, enfim, em geral, é o que se influencia, é o que se incentiva hoje em dia as pessoas a fazerem, nós estamos plantando algo e vamos colher algo. Gente, não tem como fugir disso. Então isso que aconteceu com a Andressa e provavelmente vai acontecer também com o Léo Lins e com a Aline Mineiro é exatamente o fruto de algo que foi plantado há muito tempo atrás na vida dessas pessoas que adotam esse estilo de vida muito frenético, de muitos relacionamentos. Cedo ou tarde, essas pessoas acabam percebendo que elas já não são mais capazes de desenvolver um relacionamento mais profundo, mais substancial. É isso que o Bauman chama lá de relacionamentos líquidos. As pessoas já não conseguem mais se ligar umas às outras de forma sólida. Veja, ela está grávida ainda, né, do marido dela. Ela teve um casamento depois de todo um histórico, né, que eu acho que muitos homens não iriam aceitar, não iriam topar a parada, mas mesmo assim não conseguiu manter esse relacionamento e provavelmente, né, a não ser que seja graça de Deus profunda agindo ali, provavelmente não vai conseguir levar à frente porque ela já se acostumou àquilo. E repito, isso também se aplica a nós homens. Eu já falei pra vocês aqui que eu tenho colegas que sofrem muito por conta disso. Outro dia mesmo eu falava com um deles, numa conta rápida que nós fizemos ali, algo em torno de 180 mulheres que já passaram pela vida desse sujeito. Então você imagina, ele tá num nível ali que ele me conta isso de uma forma muito dramática. Ele tá fazendo acompanhamento, tá fazendo terapia, porque ele diz que tem crises de ansiedade, porque ele diz: Duarte, eu já não consigo mais olhar pra uma mulher e não ver ali simplesmente um buraco. E eu sinto falta de poder me envolver emocionalmente com alguém, minimamente que seja. Mas foi algo que foi sendo plantado e agora ele tá tendo que colher os frutos disso. E insisto nessa ideia, a mesma coisa vale pra você, mulher, que tá acostumada aí com essa liberação sexual, né? Vocês estão plantando algo e depois vocês vão colher frutos que, olha, repito, não são doces, são bastante amargos. Portanto, essas duas experiências, né, dessas mulheres acabam nos ensinando coisas básicas, que se nós seguíssemos ali aquilo que nos é proposto pelo Evangelho, por aquilo que, né, que Deus na sua infinita sabedoria estabeleceu, nós dificilmente teríamos problemas na nossa vida. Agora a maioria das pessoas hoje em dia não quer mais nem saber desse tipo de coisa. Falar de espiritualidade hoje em dia para a maioria das pessoas é uma grande bobagem e aí nós acabamos colhendo os frutos desse discurso, lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.